Novamente, Salmo de número 78. Nós vamos compartilhar aqui algumas coisas da palavra de Deus. Todos acharam aí, né? Salmo de número 78. Só para antes de nós lermos, né? Esse salmo, né? É o segundo maior salmo da Bíblia, né? O primeiro, ou o maior salmo da Bíblia, vocês sabem qual que é, né? Salmo 119. E esse é o segundo maior salmo da Bíblia, né? Nós vamos compartilhar, né? A ideia é nós compartilharmos esse salmo todo, mas não será hoje, evidentemente. E por conta disso que nós não vamos ler o salmo todo hoje, mas nós vamos ler a primeira parte, né? Como já foi lido no início, mas nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, que diz assim: Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinasse a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te agradecemos por tua presença, pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu poder derramado sobre nós. Nós, ó Pai, sabemos o quanto dependemos de ti, sabemos o quanto dependemos do teu Espírito para entendermos a tua palavra e o teu propósito para as nossas vidas. E o nosso clamor nesse instante é para que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine os nossos olhos e quebrante o nosso coração por meio da tua palavra, e que o Senhor nos faça entender o que o Senhor tem para nós por meio das Escrituras, por meio deste texto que acabamos de ler. Que o Senhor fale conosco, e eu te peço particularmente que me ajude a transmitir para o teu povo, para a tua igreja, aquilo que está no teu coração, aquilo que é o propósito do teu coração para as nossas vidas. E que o Senhor seja glorificado, seja exaltado em todo o tempo e em tudo que for dito aqui, Senhor. Que não sejam os meus pensamentos, que não sejam as minhas palavras, mas sejam os teus pensamentos, os teus desejos e as tuas palavras ministradas ao nosso coração. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse, né, este é o segundo maior salmo das Escrituras, né? O segundo maior salmo do Saltério. É muito provável, né? Você tem aí o título, o subtítulo, né? Do autor, né? Um salmo de Asaf, mas é muito provável que este salmo tenha sido escrito durante a divisão da nação, né, da nação de Israel, né, entre o reino do norte e o reino do sul, né, entre Israel e Judá, logo após a construção do templo de Salomão, que está descrito lá em 1 Reis, capítulo 12. Por isso, a autoria desse salmo, ele deve se referir principalmente aos descendentes de Asaf, né? Porque é provável que Asaf já não estivesse vivo nesse tempo, e os seus descendentes, com a mesma inspiração, né, que Asaf tinha, devem ter escrito esse salmo. E é muito comum, né, quando ocorria esse fato de os descendentes de alguém escrever ou falar alguma coisa, referir-se a essa pessoa ou a esse escrito como se a pessoa original tivesse escrito, né? Então não é muito surpreendente que a gente
veja o subtítulo ou esse salmo relacionado a Asaf, ainda que seus descendentes ou algum do seu descendente tenha o escrito. Como eu disse já na mensagem anterior, quando nós compartilhamos lá do Salmo 73, aí sim foi o Salmo de Asaf, mas eu disse que Asaf, ele foi um homem que influenciou toda a nação em muitas gerações, e os seus descendentes andaram sob a sua inspiração, assim como todo o povo andou sob a sua inspiração de adoração, sob a sua inspiração de comunhão com Deus. Então, como eu disse, não é surpreendente que não nos deve causar surpresa o fato de um descendente de Asaf ter escrito esse salmo. Esse salmo que nós acabamos de ler, na verdade uma parte dele, uma pequeníssima parte dele, ele é um salmo que eu particularmente recomendo que vocês leiam ele inteiro, visto que em outras oportunidades nós vamos continuar compartilhando e meditando nesse salmo. Mas além de ler ele inteiro, eu recomendo que você leia ele em paralelo com o Salmo 136. E você vai perceber ali um paralelismo, entre a forma de escrita e a forma como as informações históricas, inclusive, são dispostas ali. Esse salmo, o Salmo 78, ele vai falar da providência de Deus, o contexto principal aqui, teologicamente falando, Asaf, ou seu descendente, está falando da providência de Deus na história do seu povo, e a providência, se vocês se lembram das aulas de teologia, com Samuel, se você não se lembra, depois é só ir lá no nosso canal do YouTube, e rever lá a aula sobre providência. Mas a providência de Deus basicamente se refere à forma como Deus se relaciona, evidentemente, com o seu povo e trata o seu povo, e isso não pode ser confundido, providência não pode ser confundido com provisão, e normalmente as pessoas confundem providência com provisão, Então as pessoas, até em alguns grupos, quando as pessoas pedem oração, outros respondem, dizendo assim, que Deus entre com sua providência, mas na verdade o que a pessoa quer dizer é que Deus entre com sua provisão, que Deus venha agir, porque a providência de Deus é o controle que Deus tem, e exerce sobre tudo e sobre todos, a fim de realizar efetivamente aquilo que Ele quer que seja feito. Então, a providência envolve todos os atos que Deus antecipadamente preparou e determinou que deveriam acontecer. E Ele controla toda a história, Ele controla todos os acontecimentos, a fim de que aquilo que Ele quer se cumpra. Por meio da providência, Deus governa a vida e os destinos de todas as pessoas e de todo o universo. É Deus estabelecendo sua soberana vontade para conduzir todas as coisas a fim de que aquilo que Ele determinou aconteça. E a gente vê alguns textos das Escrituras que nos afirmam estas coisas. Por exemplo, Isaías 46, verso 10, diz que Deus conhece o fim desde o começo, e Ele faz a sua vontade prevalecer. Por isso, também o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu era, Deus falando através do profeta, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir Deus de fazer qualquer coisa, ninguém pode manipular Deus, ninguém pode fazer com que Deus mude aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele resolveu fazer. Jeremias 29, 11 também fala um pouquinho daquilo que Deus, da forma como Deus determinou realizar as coisas e a forma como Ele age
controlando todas as coisas. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E esse fim está determinado pelo próprio Deus. O próprio Deus já estabeleceu qual é esse fim. Acabei de citar Isaías 46:10, que diz que Deus conhece o fim desde o começo. Então, em toda a Bíblia nós vemos Deus estabelecendo a sua vontade, estabelecendo o seu propósito e controlando todas as coisas. Ainda que a gente não compreenda tudo como tudo isso acontece, ainda que a gente não entenda e talvez nem em alguns momentos a gente nem aceite como Deus realiza todas essas coisas, o fato é que Deus controla todas as coisas. E esse salmo de número 78, assim como o 136, vai caminhar sobre esta realidade, a realidade da vontade soberana de Deus que conduz e controla a história. Amém? Enquanto a ênfase do Salmo 136, que eu recomendei que você leia em paralelo com o Salmo 78, a ênfase do Salmo 136 está na misericórdia e graça de Deus, em contraste com os pecados e a rejeição do seu povo, o Salmo 78 coloca ênfase na rejeição e pecado do povo, em contraste com a misericórdia de Deus. Então, no Salmo 136, a misericórdia de Deus está na ênfase, em contraste com o pecado do povo. Esse Salmo 78, o salmista aqui está colocando o pecado do povo em contraste com a misericórdia de Deus. Então, aqui nós vamos ver, e você quando ler esse salmo inteiro, você vai ver como o povo constantemente pecava contra Deus, mesmo Deus exercendo sua misericórdia. No Salmo 136 você vai ver Deus exercendo a sua misericórdia, mesmo enquanto o povo peca. Percebe? Quando você ler em paralelo, você vai perceber essas nuances. Outro contraste evidente desse Salmo 78 diz respeito à fidelidade. Enquanto Deus permanece fiel à aliança que Ele fez com o seu povo, através de Davi, o povo é constantemente infiel. Apesar das bênçãos, apesar dos livramentos, apesar das provisões de Deus, apesar dos milagres, apesar da proteção de Deus, o povo continua sendo infiel. O povo sistematicamente andava na contramão dos caminhos que Deus havia estabelecido. Isso fica muito claro em todo este salmo aqui. A gente vai ver todas essas questões com mais cuidado e profundidade ao longo das próximas oportunidades. A geração a qual Asaf se dirige conhece principalmente a infidelidade da geração anterior, da geração que Asaf está falando aqui. A geração futura, os mais novos, eles estão vendo aquelas pessoas, talvez, muito provavelmente os seus pais, os seus tios, e talvez alguns dos seus avós, eles estão vendo como aquela geração mais nova está vendo como aquela geração ali dos pais e tios, das pessoas mais velhas, como eles estavam sendo infiéis a Deus, como eles estavam andando fora do propósito de Deus. E eles aprenderam a viver na infidelidade como se tudo estivesse bem. Veja, Deus estava exercendo sua misericórdia, Deus estava livrando o povo, Deus ainda abençoava o seu povo, Deus ainda trazia provisão para o seu povo, mas o povo em si estava vivendo em infidelidade a Deus. O povo não estava caminhando segundo aquilo que Deus havia estabelecido, mas Deus, da mesma forma como o povo sistematicamente andava na contramão dos seus caminhos, Deus sistematicamente estava exercendo a sua misericórdia. E aquela geração dos mais novos estava vendo tudo aquilo e achava que a forma de vida que eles estavam vivendo estava ok. Afinal de contas, eles na realidade nem estavam percebendo o que de fato era infidelidade a Deus ou não.
porque para ele estava tudo normal. E aí então, partindo desta constante infidelidade de toda uma geração, Asaf oferece este salmo, a fim de que a geração seguinte pudesse conhecer a Deus e sua misericórdia e graça, como a geração anterior não conheceu, e assim esta geração futura pudesse se relacionar com Deus como a anterior não se relacionou, pudesse conhecer a Deus como a geração anterior não conheceu. Este é um salmo de quem se preocupa com o nome de Deus e como o nome de Deus será honrado e glorificado no presente e no futuro. É um salmo de quem se preocupa com o nome de Deus. E ele mostra, né, um Deus que é constantemente fiel e um povo constantemente infiel. E a próxima geração só poderia seguir por um caminho diferente, um caminho de fidelidade, se conhecesse Deus como Ele realmente é e como Ele se revela nas Escrituras. Em toda a história do povo escolhido de Deus, houveram parcelas de pessoas infiéis. Mas no meio de um povo infiel, como a Luciana disse há pouco, Deus sempre preservou alguns. Deus sempre preservou aqueles que são chamados de remanescentes, pessoas que não se dobram, pessoas que não se dobram ao pecado, pessoas que não abandonam Deus, pessoas que não abandonam os propósitos e os princípios que Deus estabeleceu e continuam se empenhando em conhecê-lo. Sempre há no meio de uma geração infiel aqueles que Deus preserva, aqueles que Deus guarda, aqueles que Deus guarda o coração, e eles estão determinados a manter a sua vida em conformidade com as Escrituras, em conformidade com aquilo que Deus quer. Eles se empenham em viver de forma agradável a Deus. Sempre há, no meio de uma geração infiel, aqueles que permanecem fiéis. Nesse salmo, Asaf, mostra para os remanescentes, e aí é que está a grande questão. Nessa geração, para quem Asaf está se dirigindo, há aqueles que são infiéis, e Asaf vai bater muito forte contra esses que são infiéis, mas ele está se dirigindo, principalmente aqui nesses versos que nós acabamos de ler, do 1 ao 8, ele vai se dirigir principalmente aos remanescentes. Ele vai se dirigir para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Ele vai falar diretamente com aqueles que amam ao Senhor e que não abandonaram os princípios de Deus. Ele vai falar com eles e vai lançar sobre eles a responsabilidade de transmitir o conhecimento de Deus para a próxima geração. E eu quero crer que este salmo está falando conosco como os remanescentes de Deus, como aqueles que amam ao Senhor, como aqueles que não se dobraram ao pecado, que não vivem na infidelidade, que não vivem na contramão dos propósitos de Deus. Eu quero crer que de fato Deus está falando com aqueles que estão buscando se preservar em santidade, aqueles que foram justificados pelo Senhor, aqueles que andam segundo a sua vontade. Como eu disse, Asaf, ele vai falar com os remanescentes e vai dar ou transmitir essa responsabilidade para que esses remanescentes falem do Senhor para a próxima geração. Estes devem assumir, então, que devem fazer Deus conhecido para essa geração, para que essa geração não viva sob a perspectiva do pecado e com uma vida completamente dissoluta, uma vida completamente desregrada, mas que possam viver sob a perspectiva da graça de Deus. Dito isso, os primeiros versos, que são os versos que nós lemos, mas o verso 1, ele começa dizendo assim: meu povo, escutai
meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Esse salmo começa com 2 imperativos. Primeiro, escutai. Ele está chamando a atenção do povo para escutar. E aqui ele não apresenta como uma sugestão, falando assim: olha, você pode me ouvir? Você pode ouvir o que eu tenho para falar? Não, não é uma sugestão. Ele está dando um imperativo. Escutai. Há uma obrigação, vamos dizer assim, do povo escutar o que vai ser dito. E inclinar não é somente ouvir, mas é prestar atenção. Então, escutem com muita atenção o que eu vou dizer. É um chamado então que o salmista faz, e Deus está fazendo para nós. É um chamado para nós ouvirmos o que Jesus tem para dizer, ouvirmos o que Deus tem para nos dizer. Mas como nós devemos ouvir? Como eu disse, né? Nós devemos ouvir com atenção. É um chamado para o qual nós devemos ouvir com reverência. Devemos ouvir o que Deus tem para nos falar com reverência e absoluta atenção e total obediência. Devemos ouvir com reverência, absoluta atenção e total obediência. Spurgeon, quando ele comenta sobre este verso, ele diz o seguinte: que nós devemos ouvir, né, o chamado de Deus, ouvir o que Deus tem para dizer, como o oficial de um exército inicia seu treinamento. Ele inicia o seu treinamento como? Pedindo atenção para a sua tropa, para os soldados. Da mesma forma, todo soldado treinado de Cristo é chamado para ouvir ou para dar ouvidos às palavras de Deus, com atenção. E eu gosto, né, lá no Evangelho de Marcos, né, Jesus diz, né, que nós devemos escutar com atenção, né, aquilo que Ele tem para nos ensinar. E quando nós oramos, também devemos ter atenção. E eu gosto de pensar nessa atenção, nessa palavra atenção, como a Bíblia nos mostra, da seguinte maneira: que a atenção é algo que nós devemos ter de tal maneira que nada nos distraia. É uma atenção que não admite distrações. Lembrei, talvez alguns aqui também vão se lembrar disso, né? Algumas décadas atrás, quando a gente comprava leite, evidentemente que era mais fresco, né? A gente chamava de leite fresco, né? que vinha num saquinho, inclusive. Naquela época não existia as embalagens de hoje, né? A gente ia na padaria e comprava o leite fresco. Só que esse leite, né? E pensando um pouco mais atrás, até antes do saquinho de leite, ele vinha na garrafa de vidro, né? Então... E um pouquinho mais atrás, né, a gente tinha aqueles entregadores, né, que vinham lá, alguns vinham até em carroça, né, vinham com os litros de leite lá, e aí você comprava aquele leite, né, ou tinha um certo acordo lá, né, e aí você pagava por mês, e aí todo dia ele deixava lá um litro de leite. O leite que a gente toma hoje, na verdade, não é leite, né? Haja vista que aquele leite do qual eu estou me referindo, ele durava 2 dias no máximo, né? Hoje em dia você pega um leite que foi embalado há 6 meses e ainda dá para tomar, né? Então não é lei de verdade isso, né? Mas ok. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: que quando aquele leite, quando a gente pegava, né? O que a gente tinha que fazer? Como ele era mais fresco, não passava por toda a questão industrializada, ou passava pouco, né? A gente tinha que ferver aquele leite, porque era possível que ele viesse com muitas bactérias, inclusive, né? E aí quando a gente fervia, a gente matava as bactérias na fervura, né? E aí alguns aproveitavam a nata para fazer outras coisas, tal, né? Mas enfim, a gente fervia aquele leite. E aí, não sei se acontecia com você, mas comigo acontecia da seguinte maneira:
Você colocava lá na panela, né, para ferver, e aí você tinha que ficar vigiando. Você tinha que ficar olhando, porque a hora que fervesse, não era aquela coisa que ele ia dando indícios de que ia ferver. Você estava olhando, ele estava ali, né, tal, né, uma bolinha ou outra de oxigênio, mas de repente ele fervia e aí você tinha que desligar o fogo, né? Se a panela estava cheia, então não tinha jeito, caía. Mas comigo acontecia da seguinte maneira: eu ficava ali olhando, né, para a panela de leite e tal. Aí eu dava uma olhada para o lado para pegar um copo, pegar alguma coisa. A hora que eu olhava para o lado, pronto, eles vinham e sujava todo o fogão. Aí aquela coisa terrível, né? Aí era um trabalho triplicado, porque daí você tinha que limpar fogão, né? E aí você tinha que esquentar o leite de novo, porque enquanto você estava limpando o fogão, o leite esfriava, tal. Mas é aquela coisa. Se você não ficasse olhando ali até ele começar a ferver, se desviasse a atenção, ele ia ferver e ia cair tudo, ia derramar tudo. Então a atenção que eu quero expor aqui com essa ilustração, que nós devemos ter para com Deus, é uma atenção que a gente não pode permitir que nada nos distraia. Nenhum acontecimento, nenhuma outra palavra, nenhuma outra situação pode nos distrair, porque Deus está dizendo: ouvi, inclinai os seus ouvidos para aquilo que eu tenho para dizer. Ouçam com atenção, não se desviem, não se distraiam, porque eu vou falar coisas importantes, coisas que são necessárias e fundamentais para a vida de vocês. É essa atenção que Jesus está chamando a nós todos para inclinarmos os nossos ouvidos. Jesus está falando, por isso nós não podemos ouvir de qualquer maneira. Nós não podemos ouvir de qualquer maneira, temos que ouvir de tal forma que nada daquilo que Jesus disser, nada daquilo que Deus disser nos escape, absolutamente nada. Assim não podemos deixar que nada roube a nossa atenção enquanto Ele estiver falando. Quando Jesus fala, nada mais é importante, ou nada é mais importante, ou nada é mais urgente. O salmista, ele diz, né, no verso 2, que vai usar parábolas e enigmas para trazer conhecimento e sabedoria aos que agora estão atentos a Ele, da mesma forma como Jesus falou e ensinou também por meio de parábolas. Os versos 3 e 4, nos versos 3 e 4, o salmista humildemente declara, né, ele vai dizer aqui nos versos 3 e 4: o que temos ouvido e aprendido e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Então o salmista aqui humildemente declara que aquilo que ele sabe sobre os feitos de Deus, aquilo que ele sabe acerca de Deus, foi transmitido para ele. Ele aprendeu. E como ele aprendeu, ele estava então transmitindo aquilo que ele aprendeu acerca da palavra de Deus, acerca dos feitos de Deus. Ele transmite então aquilo que ele recebeu, ele passa inclusive a ter experiências com Deus a partir daquilo que ele conheceu do próprio Deus, que lhe foi transmitido. Então veja, ele passa a conhecer Deus a partir daquilo que lhe foi transmitido. E quando ele conhece Deus, ele passa a ter as suas próprias experiências com Deus. E ao ter as suas próprias experiências com Deus, então ele transmite o conhecimento de Deus, também fortalecido pelas próprias experiências que ele teve. Está dando para entender? Então, isso o levou a ter, o conhecimento de Deus o levou a ter suas próprias experiências com o Deus vivo e a conhecê-lo pessoalmente. 1 João, no capítulo 1, verso 3, diz assim: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão
é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha que texto maravilhoso, né? João aqui nessa carta, ele fala: o que nós vimos e ouvimos da parte de Deus. Isso é que ele estava anunciando. Ele não estava inventando nada. Ele não inventou uma nova filosofia, não inventou um novo pensamento. Não, aquilo que ele viu da parte de Deus, aquilo que ele conheceu, né, aquilo que ele aprendeu, era isso que ele estava transmitindo. E qual era o propósito? Né, ele fala aqui: para que também tenhais comunhão conosco, para que vocês também experimentem da mesma alegria, para que vocês tenham a mesma experiência com esse Deus vivo, para que vocês tenham a mesma esperança que nós recebemos ao conhecer esse Deus, a ter experiência com esse Deus vivo. Sentar-se para ouvir sobre Deus e transmitir o que dele foi ouvido deve ser um prazer, uma alegria que a gente tem que ter. Então, nos reunirmos aqui para ouvirmos acerca de Deus não é um ritual, não é uma questão social, ainda que a gente na nossa comunhão tenha um cunho também social, mas o propósito é nos assentarmos aos pés de Cristo e ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra, e isso deve gerar prazer e alegria. Não é à toa que Davi ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para ouvir da sua voz, para ouvir a sua palavra, para aprendermos por meio das Escrituras. Agora, é necessário nós também termos disposição para ouvir e aprender, antes que qualquer coisa seja feita e antes que qualquer coisa seja ensinada. Eu não simplesmente abri a minha Bíblia aqui no Salmo 78 e estou falando de coisas que eu estou pensando. Não, eu me assentei aos pés de Cristo, eu li esse texto várias vezes, esse salmo todo várias vezes, eu fui estudar, eu fui buscar ao Senhor, eu orei para que ao estar aqui eu pudesse falar aquilo que o texto diz, e não aquilo que eu acho que o texto diz, não aquilo que eu penso que o texto diz, mas aquilo que o texto diz. Então, antes mesmo de falar qualquer coisa, e essa é a nossa, é o fundamento, né, de todos nós que pregamos aqui nesse púlpito, nós sempre buscamos o Senhor, nós sempre oramos, nós estudamos para transmitir a palavra de Deus, não a minha palavra, a palavra do pastor Sil, do pastor Samuel, do pastor Fernando, não, a palavra de Deus. Então a gente se assenta para ouvir atentamente o que Deus está falando ao nosso coração, que é aquilo que Ele quer que o seu povo ouça. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, antes de ensinar qualquer coisa, todos nós precisamos nos assentar aos pés de Cristo e aprender com Ele. Precisamos ouvir a sua doce voz, que muitas vezes nos exorta, muitas vezes corrige e expõe os nossos próprios pecados, nos coloca na nossa posição real e diz quanto nós somos dependentes dEle. E muitas vezes nós somos de fato confrontados, né, com a palavra de Deus. Então, antes de nós nos atrevermos a pronunciar qualquer palavra a respeito de Deus, nós temos que deixar o próprio Deus trabalhar conosco. Mas após nós ouvirmos qualquer coisa sobre Ele, qualquer coisa que Ele disser acerca de si mesmo, nós não podemos ter a ousadia de nos calarmos. Nós temos que falar, como eu acabei de ler aqui, o que o apóstolo João disse: aquilo que ouvimos e aquilo que nós experimentamos, isso nós estamos anunciando. Uma vez que nós ouvimos acerca de Deus, uma vez que o próprio Deus fala conosco por meio das Escrituras, nós não podemos ter a ousadia de nos calarmos. Nós temos que falar, nós temos que abrir os nossos lábios para falar acerca do Senhor, para anunciarmos aquilo que agora nós temos ouvido e temos visto da parte de Deus. No verso 5, ele diz assim, o salmista:
Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos. Olha, o testemunho é uma referência, né, à aliança que Deus fez com o seu povo, né, através a aliança que ele fez através da história, né, desde de Abraão, né, Moisés, né, Davi, culminando no Antigo Testamento, né, com Davi. E esse testemunho faz referência à aliança de Deus com o seu povo. E a lei, evidente, é a própria palavra do Senhor, né, como Ele quer que a gente viva neste mundo que, como a Luciana também disse, está cada vez mais difícil. Mas nós temos que viver segundo o que a palavra de Deus nos diz. Então, quando ele fala aqui no verso 5, né, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ele está falando, ele está relembrando da aliança que Deus fez e da palavra de Deus que deve nortear e deve trazer parâmetro para a nossa vida. Uma coisa importante também que nós vemos nesse verso é o fato dos pais assumirem a responsabilidade de, primeiro, conhecer a Deus e transmitir esse conhecimento para os seus filhos. A Luciana também falou sobre isso aqui. De nós, hoje, parece que os filhos, ou os mais novos, né, as crianças, elas não querem nos ouvir. E, na realidade, elas não querem nos ouvir porque elas são estimuladas fora da nossa casa a não nos ouvirmos. Porque elas são estimuladas a ouvir aquilo que é dito no mundo. E elas passam a abraçar aquilo que o mundo diz, aquilo que as filosofias estão dizendo. E elas são convencidas de que aquilo que é dito fora das Escrituras é o correto. E daquela forma que elas devem pensar e viver. E quando então nós nos assentamos com os nossos filhos para transmitir a palavra de Deus, eles confrontam a gente com isso, porque elas não querem, elas não conseguem acreditar que aquilo que nós estamos ensinando dentro das Escrituras é a verdade, e é dessa forma que elas devem viver, porque elas estão ouvindo lá fora que a forma que elas devem viver é outra, e porque parece que faz mais sentido para elas do que aquilo que a gente diz, porque aquilo que elas ouvem fora das nossas casas, fora da nossa mesa ali, fora do nosso convívio, faz todo sentido para os desejos da carne, faz todo sentido para que haja uma satisfação do ego, para que tudo aquilo que eles ouvem lá fora faz todo sentido para que cada um pense e viva da maneira como bem entender. E a palavra de Deus, como eu disse, por meio da lei, o que ela estabelece? Estabelece um padrão de vida. Estabelece regras de como nós devemos viver nesse mundo de forma a agradar a Deus. Mas é só uma ordem pela ordem? Não. Deus estabelece uma forma pela qual nós devemos viver para que nós possamos desfrutar de toda a alegria, da plena alegria e verdadeira alegria que Ele tem para o seu povo. Eu citei aqui Jeremias 29:11, onde Deus diz claramente que Ele é quem sabe os planos e propósitos que tem a nosso respeito, de nos dar aquilo que de fato a nossa alma deseja, aquilo que de fato a nossa alma precisa, aquilo que de fato a nossa alma quer. E tudo que a nossa alma precisa, tudo que a nossa alma quer está em Deus, não está em nós mesmos. A humanidade perdeu isso quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Perderam o prazer e a alegria verdadeira. E agora, Jesus, né, por meio de Jesus, nós traçamos, ou foi traçado um caminho para que nós possamos retornar a esta alegria, a esta paz, que somente Deus pode nos dar. Mas aqui nesse verso, mais uma vez, o salmista ele chama os pais à responsabilidade para ensinar aos seus filhos o caminho que eles devem andar. Ainda que a luta seja grande, ainda que a resistência seja grande, mas nada, absolutamente nada, pode resistir à palavra de Deus, pode resistir à graça de Deus.
A graça de Deus rompe qualquer resistência. A graça de Deus penetra na mais escura treva. A palavra de Deus, ela pode se infiltrar no mais íntimo do coração. O coração mais duro, o coração de pedra ali, com aquela rocha mais secular. A palavra de Deus pode penetrar nesse coração duro e pode transformar a vida de quem Ele quer transformar. Por isso nós não podemos desistir de transmitir o conhecimento de Deus para os nossos filhos. Eles precisam conhecer, e é através de nós que isso deve acontecer. A educação, não só a educação religiosa, mas a educação universal, vamos dizer assim, ela deve acontecer sim em nossa casa. Nós não podemos terceirizar isso. Nós não podemos, prestem bem atenção no que eu vou dizer, nós não podemos terceirizar esse conhecimento nem mesmo para a igreja. Não é responsabilidade da igreja, ainda que ela tenha uma parcela de contribuição, não é responsabilidade da igreja ensinar os filhos, é responsabilidade dos pais. Um dia, quando nós estivermos diante de Deus, Ele vai falar: o que você ensinou para os seus filhos? Falar: eu levei ele para a igreja. E é até comum hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Já há muito tempo, né? O filho faz alguma coisa de errado em casa, aí o que o pai fala? É isso que você aprendeu na igreja? Não é isso que fala? Foi isso que você aprendeu na igreja? Vou falar com o pastor. Não! A criança está fazendo aquilo que ela aprende em casa, aquilo que ela aprende com os pais. Não é responsabilidade da igreja. A igreja coopera com os pais, mas a responsabilidade é dos pais. Quando Eva pecou, né, comeu do fruto e Adão foi junto, Deus falou com quem? Falou com Adão. Por quê? Porque era a responsabilidade de Adão manter a sua esposa dentro dos propósitos de Deus. Deus não chegou primeiro para Eva, Deus chegou para Adão, porque Deus deu para Adão a responsabilidade. E Deus vai dar para os pais. Ele dá para os pais e vai chamar os pais. Fala: o que você ensinou aos seus filhos? O pastor Silvio costuma dizer aqui, né, que quando estiver diante de Deus, qual vai ser a pergunta de Deus para ele? O que você ensinou para a igreja? Como pastor dessa igreja, ou nós como pastores, nós vamos ter que responder para Deus o que nós estamos ensinando, o que nós estamos falando. Antes mesmo de Deus chegar para a igreja, né, para o nosso povo aqui, e dizer como que você viveu, o que você aprendeu, Ele vai chegar para nós e falar: o que você ensinou? Percebe? O mundo prega uma irresponsabilidade, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O mundo prega que você não precisa se responsabilizar por nada, mas a Bíblia diz que nós somos responsáveis diante dele, e essa é uma responsabilidade dos pais. Ao conhecermos o testemunho de Deus e da sua palavra, né, que nós recebemos por meio da instrução, toda essa instrução, ela deve ser transmitida, ela deve ser expressa, né, por meio dos nossos ensinos para a próxima geração. Nós temos que expressar o conhecimento de Deus, temos que transmitir esse conhecimento de Deus. Isso também é uma forma de gratidão a Deus. Quando nós transmitimos o conhecimento de Deus para a próxima geração, nós estamos sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele ainda está fazendo, né? Então a nossa vida deve refletir o que nós aprendemos, mas deve também ensinar, né? E é isso que Deus exige de nós. E qual o objetivo de fazer com que a geração presente conheça a Deus? Evidentemente que o primeiro objetivo é que essa geração seja salva, né? O verso 6 aqui do Salmo 78, o salmista diz: para que a futura geração os conhecesse. Ou conhecesse o quê? O testemunho de Deus e a lei de Deus, e por meio disso o próprio Deus. Continuando no verso 6 aqui: para que os filhos
que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos. Então o primeiro objetivo é que aqueles que conhecem a Deus e seus feitos são movidos à obediência voluntária e prazerosa de suas ordenanças, mandamentos e preceitos. O verso 7, ele continua dizendo: a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos. E o segundo objetivo que eu quero apresentar aqui é para que, através do conhecimento de Deus e tendo experiências com Deus, a próxima geração ou a geração futura aprofundasse constantemente a sua fé no próprio Deus, pudesse desenvolver uma confiança total e obediência absoluta a Deus. No verso 8, que é o último verso aqui da nossa meditação, ele diz: e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. E esse é o terceiro objetivo. Diante de um histórico de rebeldia, diante de um histórico de teimosia, diante de um histórico de infidelidade das gerações passadas, a geração presente precisa conhecer Deus para ser salva desses mesmos perigos, para ser salva da infidelidade, para ser salva da teimosia, para ser salva da rebeldia. Essa geração precisa conhecer Deus para ser salva desses perigos, do perigo da perdição eterna. O que esses 8 primeiros versos do Salmo 78 nos ensinam é que nós que conhecemos a Deus, nós que somos os remanescentes do Senhor, ainda que a gente não conheça Deus completamente, nós devemos assumir a nossa responsabilidade de torná-lo conhecido. Nós temos que fazer com que Deus seja conhecido. E nós fazemos isso pregando o Evangelho. Nós fazemos isso anunciando os feitos do Senhor. Nós fazemos isso nos lembrando dos feitos maravilhosos, miraculosos do Senhor, e anunciando isso para a geração presente e futura. Nós devemos amar esta geração de tal forma que nós temos que nos empenhar com todo o nosso esforço para arrancá-la da alienação e da incredulidade. Nós temos que amar esta geração de tal forma que não podemos deixar de falar dos atos de salvação de Deus na história do seu povo e da nossa própria história. Nós temos que testemunhar de como o próprio Deus nos salvou, e nós temos que transmitir isso para essa geração. Essa geração não pode ficar sem conhecer aquilo que nós conhecemos de Deus e que temos conhecido da parte de Deus ao longo da nossa própria história. Nós temos que testemunhar de como Deus nos salvou, nós temos que testemunhar de como Deus tem nos transformado, nós temos que testemunhar e anunciar para esta geração aquilo que Deus fez e ainda continua fazendo. Nós devemos amar essa geração de tal forma que não podemos deixar que ela morra em seus próprios pecados, delitos. Nós temos que amar essa geração de tal forma que que sejamos levados a nos assentar com ela e anunciar as boas novas da salvação. Uma geração, a nossa geração, deve ensinar à próxima geração quem Deus é. Eles devem ser estimulados por nós a desejar conhecer Deus, como as Escrituras dizem. Nós temos que amar esta geração. Se nós amamos a Deus, nós temos que amar essa geração e temos que anunciar o Senhor para elas, temos que anunciar o Evangelho para elas. Temos que pregar as boas novas do Evangelho, temos que pregar as boas novas da justificação, temos que pregar as boas novas da santificação. É nossa responsabilidade. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós devemos tornar Deus conhecido. Devemos tornar a soberania de Deus conhecida.
Nós temos que tornar a providência de Deus, isto é, o controle e a determinação dos acontecimentos da história de Deus conhecido. Deus determinou, estabeleceu e Ele controla toda a história. O mundo não está vivendo segundo o seu próprio curso, não. Deus está controlando todas as coisas. Há alguns que dizem que Deus é como um relojoeiro, né? O relojoeiro faz o relógio, dá a corda e deixa o relógio ali ao seu bel prazer. Alguns dizem que o mundo é assim: Deus criou o mundo e abandonou o mundo para que o mundo seguisse o seu próprio curso. Não, isso não é verdade, isso não é bíblico. A Bíblia diz que Deus controla toda a história, Ele está no absoluto domínio de toda a história, Ele é absoluto sobre toda a história da humanidade e de cada ser humano. Mesmo diante das catástrofes que nós vemos, mesmo diante das atrocidades que nós vemos, Deus está no absoluto controle. E essa geração precisa saber disso. Essa geração precisa entender que as coisas acontecem segundo o propósito de Deus, segundo a sua permissão, ou segundo aquilo que Ele não quer que aconteça. Devemos tornar Deus conhecido por esta geração, para que ela coloque sua esperança somente em Deus, experimente os feitos poderosos de Deus e principalmente aprendam a obedecer aos seus mandamentos, como nós vimos no verso 7. No final do verso 7 ele diz: mas guardassem seus mandamentos. Devemos tornar Deus conhecido para que essa geração seja salva, como eu já disse, da teimosia, da rebeldia, da infidelidade, da incredulidade, e seja salva principalmente do inferno. O que temos visto e o que temos aprendido, e nossos pais nos têm contado. Verso 3 e verso 4: não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. É nossa responsabilidade falarmos do amor de Cristo a toda criatura. Temos que anunciar Cristo, o seu Evangelho, a toda criatura. Na semana passada o pastor Silvio terminou a mensagem dizendo o seguinte: precisamos abraçar o Evangelho de Jesus Cristo e anunciar este Evangelho para todo o mundo. E eu quero terminar da mesma forma. Nós precisamos abraçar o Evangelho de Cristo e anunciar este Evangelho para todo o mundo. Precisamos anunciar para esta geração. Precisamos estimular esta geração a buscar o conhecimento de Deus. Temos que nos empenhar para isso, e é a nossa responsabilidade. Talvez seja fácil nós pensarmos da seguinte maneira: olha, aqueles que Deus quer salvar, Deus vai trazer aqui para a igreja. Mas a realidade não funciona assim. E a realidade não funciona assim porque Deus, por meio de Cristo, nos ordenou: ide e pregai o Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho lá fora, ainda que Deus, sim, traga pessoas, sem que qualquer outra pessoa convide, qualquer um de nós convide alguém para vir aqui, Deus pode trazer sim, e Ele faz isso. Mas de 10 pessoas que virão para a igreja, talvez Ele faça isso com uma. As outras 9 virão porque nós estamos anunciando o Evangelho para elas. Nós estamos anunciando a palavra do Senhor para elas. E nós temos que fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. Foi fácil na época de Jesus? Não. Foi fácil na época dos discípulos de Jesus? Não. Na nossa época também não será fácil. Mas nós temos que anunciar. Porque como Paulo disse, que ele cria no poder do Evangelho. Ele não tinha vergonha do Evangelho, porque ele sabia que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós temos que desejar que esta geração seja salva,
seja salvo do inferno, seja salvo da perdição. Por isso nós temos que crer no poder do Evangelho e pregar esse Evangelho. Não é o que você pensa, não é o que você quer, não é o que você acha, é o que o Evangelho diz. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que você tenha entendido e que todos nós saiamos daqui assumindo essa responsabilidade diante de Deus e por amor a esta geração. Que a gente saia daqui amando essa geração de tal forma que a gente se empenhe em pregar o Evangelho para ela. Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Talvez como Isaías orou, nós também devemos orar. Quando ele estava diante de Deus, ele ouviu do próprio Deus dizendo: quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que nós possamos orar e nos empenhar da mesma forma. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua presença em nosso meio, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem, por meio da tua providência, o Senhor tem controlado de forma soberana a história da humanidade e a história da nossa vida. O Senhor tem estabelecido os teus propósitos ao longo da história da humanidade. E ao conhecermos os teus grandes feitos, as tuas grandes obras, nós, ó Pai, somos chamados por Ti a anunciarmos estas boas novas, as boas novas de que o Senhor não nos abandonou para vivermos segundo a nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade nos leva à perdição. Mas o Senhor está sobre tudo e sobre todos, dirigindo e estabelecendo a tua vontade, a fim de que aqueles que o Senhor escolheu sejam de fato salvos. E uma vez que nós entendemos isso, Pai, nós também passamos a entender a responsabilidade que o Senhor anunciarmos o teu Evangelho. E a alegria e a paz que nós sentimos é que, ao pregarmos o teu Evangelho, nós não precisamos nos firmar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento, porque o Senhor disse aos teus discípulos que quando eles estiverem, e isso cabe a nós também, quando nós estivermos diante dos reis, diante das pessoas, nós não teríamos que nos preocupar com o que nós haveríamos de dizer, porque o teu Espírito que habita em nós, ele nos ajuda a dizer o que nós temos que dizer da forma como deve ser dita. E nós também não temos a responsabilidade de convencer ninguém, porque é tu, Espírito Santo, quem convence as pessoas. Nós temos que obedecer a tua ordem de pregar o Evangelho. E nós queremos sair daqui com esta responsabilidade de pregarmos o teu Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas do nosso trabalho, as pessoas do nosso convívio social, amigos, famílias. Nós, ó Pai, temos que anunciar o Evangelho. Assim como, Pai, assim que eu estava chegando aqui na igreja, eu vi um rapaz com a Bíblia na mão, na frente de outras pessoas que estavam inclusive com bebidas, com latinhas de cerveja na mão, mas ele estava pregando o Evangelho, ele estava ali com a Bíblia, pregando a tua palavra. Deus, que nós tenhamos essa disposição de pregar a tua palavra, Senhor, sabendo que tu, ó Espírito Santo, é quem vai convencer os corações, o Senhor é quem vai converter as pessoas. Mas nós temos que ir, Deus. Por isso, Espírito Santo, nos ajude a ir e nos ajude a pregar o Evangelho a toda criatura, para que o mundo te conheça, para que esta geração te conheça. E é o que eu também te peço, Senhor, que o Senhor coloque um amor tão profundo em nosso coração por esta geração, que nós, ó Senhor, não nos conformemos em não anunciar a tua palavra para eles, ó Deus. Que nós amemos essa geração tão profundamente, que o nosso desejo mais intenso é que esta geração te conheça,
Que o nosso desejo mais intenso é que essa geração tenha experiência contigo, que olhe para trás, veja os teus grandes feitos e tenham desejo de experimentar as mesmas coisas, tenham o desejo de te conhecer e desenvolvam um relacionamento contigo. Que por meio da pregação do Evangelho, esta geração, Pai, presente e futura, te ouça os chamando para junto de Ti, Pai. Que pela pregação do Evangelho, esta geração seja salva da perdição, seja salva da rebeldia, seja salva das filosofias deste mundo tenebroso e caído. E que o Senhor levante, Pai, não somente a nós, mas também levante esta geração para anunciar os Teus grandes feitos, para anunciar o Teu amor, para anunciar as boas novas do Evangelho da salvação. O diabo não tem o domínio sobre este mundo. O diabo não está no controle da história da humanidade. O diabo não pode arrancar das tuas mãos aqueles que o Senhor escolheu desde a eternidade. E o diabo também não pode nos impedir de pregar o Teu Evangelho. As leis de qualquer nação podem nos impedir de pregar o Teu Evangelho. Que esta consciência esteja viva em nossos corações. Nem mesmo na China, Senhor, onde a pressão e a perseguição são tão intensas, nem mesmo lá, com aquelas leis rígidas e com a pena de morte para quem prega o Evangelho, nem mesmo lá o Teu Evangelho é impedido. Porque o Teu Evangelho é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja. E nós, ó Pai, somos o Teu povo. Nós carregamos a mensagem mais profunda e de maior impacto e transformação de toda a humanidade. Nós carregamos a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas. Nós somos portadores da melhor mensagem que um ser humano pode ouvir. E nós não podemos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. Nos encha de coragem, Pai. Nos encha da Tua ousadia, para que esta geração Te conheça através de nós também. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Peço também, Senhor, que abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando enfermidades. Senhor Deus, muitos de nós precisam de livramentos, ó Deus, na área da saúde. Precisam, Senhor, de livramentos, Senhor, de pecados. Precisam ser livres, ó Senhor, das correntes deste mundo. E nós cremos que o Senhor é poderoso para realizar todas essas coisas. Nós cremos que o Senhor é poderoso para realizar milagres. E cremos que o Senhor ainda hoje realiza milagres, ó Pai. Aqueles que necessitam de um milagre, que o Senhor possa disponibilizar para eles, realizar um milagre na vida deles, ó Pai. Aqueles que precisam de uma cura, que sejam alcançados pela Tua cura, Senhor. Aqueles que estão profundamente tristes, que recebam a Tua alegria. Aqueles que precisam de esperança, Pai, recebam da Tua esperança. Aqueles que precisam ser revigorados na fé, Senhor, fortaleça-os, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles entre nós que precisam ser salvos, salve-os, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, guarda o Teu povo. Senhor Deus, cuida do Teu povo. Protege o Teu povo, Senhor. Que todos nós possamos viver debaixo da Tua segurança. Que todos nós possamos ter consciência de que o Senhor nos esconde em Ti mesmo, contra as armadilhas de Satanás. Que nós tenhamos consciência de que no caminho que o Senhor propôs para nós, se porventura o diabo preparou armadilhas, o Senhor nos desvia dessas armadilhas, para que não caiamos nelas. Que tenhamos consciência de que o Senhor nos fortalece para vencermos as tentações que vêm sobre nós ou contra nós.
E por fim, Senhor, eu te peço que resplandeça o teu rosto sobre nós e nos dê da tua paz. Que o Senhor nos guarde em todas as áreas, em todos os momentos, em cada situação. Que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. Que o Senhor nos livre do homem mau. Que o Senhor nos livre, Senhor, das armadilhas dos perversos. Mas que principalmente o Senhor guarde o nosso coração na tua verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus continue nos guardando e nos motivando na sua palavra e na sua verdade.